Muito bom dia, pessoal! Hoje um dia mais sossegado, né, ao redor do mundo. Não temos a referência dos Estados Unidos, que estão hoje em feriado. Feriado de 4th of July, ou mais conhecido como feriado da Independência. Feriado muito importante lá nos Estados Unidos, fecha tudo. Então não tivemos mercado noturno em Chicago, e não teremos mercado hoje, nem em Chicago e nem nas demais bolsas lá nos Estados Unidos. Então, nas agrícolas, não temos muito o que dizer para o dia de hoje. Podemos comentar um pouquinho de ontem. Soja continuou aquele belíssimo rally de alta após a publicação aí da revisão das áreas. Lembrando que soja veio com 4 milhões a menos de acre nos Estados Unidos. E também, principalmente aí nos estados chaves, né? Então a gente teve uma redução aí de mais ou menos 1,3 milhões de área, basicamente nos estados com I, que são os que mais pendem aí na produção global dos Estados Unidos, né? Soja, então, ontem chegou a estar em alta de 50 cents por bushel e acabou fechando aí o pregão com mais ou menos uns 30 cents de alta. Soja lá, apesar de ter feito esse rally de alta da última semana para cá, de cerca de $1,20 por bushel, coisa pra caramba, aqui a gente não viu muito reflexo sobre os preços da soja. Aqui no Brasil não mudou praticamente nada. Continua aí sendo vilão os prêmios, né? Os prêmios mais negativos e tendem, assim como a gente vem alertando aí, a se manter negativo, bem negativo aí para a próxima janela também do ano que vem. Já se fala aí na possibilidade de prêmios cerca de 200 pontos abaixo de Chicago. Ou seja, $2. $2 por bushel abaixo de Chicago é muita coisa. É muita coisa mesmo. E uma coisa engraçada que a gente vê, né, que apesar de que a soja não está subindo, mas ela também não está caindo tanto quanto o milho. Então, hoje a gente tem uma situação nos mercados disponíveis onde a relação entre as duas commodities está muito aberta. O que é comum para soja e milho é que a gente consiga aí com uma saca de milho comprar em média aí 2 sacas de milho. No momento, essa distorção nos preços está fazendo com que cada saca de soja compre 3,4 de milho. Os preços disponíveis, principalmente ali na 163. Essa relação muda um pouco de local para local, mas ela está realmente muito aberta. Se fosse em outros tempos, uma situação que seria interessante de fazer seria o fechamento desse spread, né? Então, procurar vender soja e comprar o milho, né, para que os preços se equilibrem aí ao longo do período, né? Voltando para uma relação de troca entre 1,5 a 2,5, tá? Mas enfim, tá bem aberta aí essa relação para agora. Para a parte de clima, o que a gente pode falar? Para os próximos 5 dias, tivemos aí o mapa verdinho, né, dos Estados Unidos, regiões produtoras recebendo mais volumes de chuva. Mais para o verde, quanto mais perto do branco, na verdade, branco para verde aí indica poucas chuvas, né? Então, um acumulado aí esperado na maior parte do território vai ficar em cerca de 5 milímetros, que é pouca chuva, só para dizer que está molhando mesmo, né? E a gente tem algumas chuvas mais fortes aí para as planícies, então a gente vê a Dakota do Norte pegando um pouco mais de volume, cerca de 25 milímetros, e para a parte da Dakota do Sul, um volume de chuvas um pouco maior, né? Lá na casa dos 30, 40 milímetros, quem sabe até uns 60 milímetros, né? Então, para os próximos 5 dias aí, os modelos climáticos mostram realmente uma melhora do clima, porque, de novo, estava muito seco lá, né? E essas chuvas são bem-vindas para os produtores americanos, principalmente porque agora, esse feriado de hoje, ele também marca um dia importante para o milho, para boa parte dele, né? Claro que para alguns já foi antes e outros um pouquinho depois, né? Devido aí ao andamento do plantio. E basicamente ele marca aí o início de uma nova fase no milho, que é a de pendoamento, onde o milho acaba por consumir um volume de água grande, né? Cerca de 8 milímetros dia, totalizando aí 97 milímetros durante essa fase de pendoamento, em média, tá, pessoal? Enfim, esse é o que a gente tem para dizer aí dos mercados de commodities.
Essas altas em Chicago, altas para soja, elas são interessantes para fazer algum tipo de proteção na soja, seja ela através de opções ou contrato futuro, ou até mesmo utilizando aí o contrato de Santos, FOB Santos. Para as bolsas ao redor do mundo, tende a ser um dia mais tedioso, tá? Vemos aí Ásia e Pacífico mostrando um pouco disso, né? Nada muito expressivo. A gente vê Xangai subiu 0,04%, praticamente nada. Hang Seng, a parte de tecnologia lá da China, subiu 0,56%. Japão caiu 0,98%, foi a queda mais expressiva ali no bloco da Ásia e Pacífico. Tivemos a parte de Coreia do Sul caindo 0,35%. A Austrália subiu 0,45% e Taiwan 0,33%, ou seja, nada demais acontecendo lá na Ásia e Pacífico. Para a parte de Europa, mesma coisa, a gente vê o Stoxx praticamente no 0 a 0, no momento subindo 0,05%. Lembrando que o Stoxx aí reúne as 50 maiores empresas lá da Europa, né? E a gente tem hoje uma Inglaterra subindo 0,14%, a Alemanha caindo os mesmos 0,14%, temos França no momento 0,02%, Espanha com o IBEX 35 caindo 0,29% e temos Itália 0,04% de alta. Nada demais a comentar aqui, né, pessoal? Futuros nos Estados Unidos, não temos bolsa nos Estados Unidos hoje. Para a parte de dólar também no 0 a 0, temos aí o DXY caindo no momento 0,03%, um dólar mais fraco contra países emergentes, mas também nada demais. E esse tende a ser o rumo do dia, tá? Dólar e bolsa praticamente aí de lado. A gente vê petróleo subindo 1,69% no dia de hoje, a 70,97 dólares o barril. No primeiro momento, a gente poderia pensar que isso é bom para a Petro, que puxaria o nosso índice, mas com essa paridade de preço nova aí da Petrobras, sempre que o petróleo subir é um novo desafio. Eles vão ter que explicar coisas inexplicáveis, por assim dizer, né? Basicamente vai subir lá fora e aqui vai cair o preço, enfim, se traduz em prejuízo para a empresa, né? Em termos de empresa é ruim, para a sociedade é bom, porque se for para passar a mão, que pelo menos a gente consiga pagar menos aí no nosso combustível, né? É mais ou menos esse o racional. A gente vê o minério de ferro também morno, 0,06 de queda no dia de hoje. Ou seja, pessoal, hoje é um dia de fazer nada, ficar de fora, só observar, passear e pescar, né? Porque realmente o mercado não tende a ter uma direção muito clara. Na parte de agenda, a gente também tem uma agenda vazia. Os Estados Unidos em férias, em feriado, basicamente, aí não produz relatórios que movam o mundo, né? Dito isso, realmente não tem nada aí que a gente possa estar observando que seja interessante para o dia de hoje. Grande abraço!